Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou falar sobre o novo filme de ficção científica da Amazon Prime, A Vastidão da Noite, The Vast of Night. Mas se você não for inscrito, se inscreve nesse canal, estou sempre falando de filmes, séries, especialmente conteúdos do Amazon e da Netflix, mas também de vez em quando escapando, fazendo listas sobre atores, sobre diretores e indicações para que vocês tenham aí o que assistir na semana de vocês. Mas, que surpresa, hein? Você já assistiu, se você está vendo essa crítica, eu presumo que você tenha visto o filme, ou então esteja procurando para ver, mas esse filme é provavelmente a surpresa mais grata desse ano, um filme que completamente fora do radar, não esperado por ninguém, ou pelo menos eu não tinha sequer ouvido falar dessa narrativa. Mas basicamente ela conta a história, né, desses dois amigos, a Faye Crocker e o Everett, que são de dois atores que não são muito conhecidos. O diretor também do filme não é bastante conhecido. É claramente um produto bem indie, assim, né? Bem a galera se juntou para fazer. E apesar disso, isso não significa que não tenha qualidade, porque a fotografia, a parte de design, de arte é excepcional. Essa narrativa ela vai explorar justamente, né? A Faye é uma telefonista e ela tá ali, né? Querendo aprender mais sobre esses instrumentos. Ela comprou um gravador e um amigo dela, o Everett, que trabalha na rádio da cidade, vai ajudá-la ali a fazer as primeiras gravações e trabalhar ali, aprender a mexer naquele objeto estranho. A narrativa se passa ali pelos anos 60, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e tem um clima muito agradável, né? E basicamente é a noite do jogo, né? The Game Night, essas cidadezinhas pequenas, elas acabam sempre girando ao redor de algum esporte, seja o basquete, seja o futebol americano ou o beisebol, né? Para o entretenimento que essas pessoas tinham na época, então eles basicamente mostram ali aquele pequeno momento do cotidiano dessas pessoas, e aí a gente é levado ali caminhando, né? Com a Faye para o trabalho dela, até que ela detecta um som estranho, né? Ela trabalha ali naquela, né, como telefonista. Se vocês não conhecem, era um trabalho muito antigo, basicamente manual, né? Você ligava para um determinado número, a telefonista, que conectava essas duas linhas telefônicas. Então, basicamente, ela está fazendo isso lá e ela escuta uma frequência estranha, entra em contato com o Everett e diz: olha, eu ouvi uma frequência estranha. Ele passa essa frequência na rádio e aí eles recebem um ouvinte, né, que diz saber ali os mistérios por trás desse som. É uma narrativa que vai falar justamente sobre extraterrestres, contatos imediatos, né, e essa coisa que era muito comum de narrativas de Pulp Fictions, né, dessas revistas. Nos Estados Unidos era muito comum, é muito comum até hoje, na verdade. A gente não tem uma tradição tão forte disso aqui na literatura, mas os escritores mandavam contos, né, histórias para essas revistas que publicavam essas narrativas de ficção, né, de ficção científica e fantasia nesses compilados de revista. Isso tem até hoje. Na realidade, durante muito tempo era o sustento de muitos autores, né, eles eram pagos pelos contos, ali, pela quantidade de palavras que eles mandavam para essas revistas. E o filme tem muito esse clima. Uma outra coisa que ele me lembra, né, que traz diretamente, que é impossível não pensar, é obviamente Steven Spielberg, mas não só nele, como também no próprio Stephen King, né? A narrativa vai girar muito em torno desses dois personagens, o Everett e a Faye, e os dois são extremamente carismáticos e tem aquele climazinho de tensão que tem nas narrativas do Stephen King e nas narrativas também do Steven Spielberg. Aqui não é aquela tensão desagradável do medo, é uma tensão divertida, de curiosidade, de você, junto com eles, tentando montar esse quebra-cabeça e descobrir o que é que está acontecendo, o que é que está ali tomando conta da cidade, né? O que está acontecendo na cidade deles. E, cara, isso é muito interessante porque, apesar de não ser nova, apesar de não trazer novidade ou ser nada super surpreendente, ela é extremamente bem executada. A narrativa desse filme ela é muito redondinha e isso se destaca especialmente pelo tempo. Ele é um filme curto, ele é um filme de 1 hora e 25 minutos. Isso não é muito comum hoje em dia, né? Os filmes costumam ter ali 1 hora e 40, é o tamanho tradicional. E essa brevidade, na verdade, é um grande acerto, porque isso traz para a narrativa celeridade. Então, o filme ele não perde tempo com coisas desimportantes, está sempre acontecendo alguma coisa. E ele tem assim um ar meio documental em algumas cenas, né, onde eles estão entrevistando alguém ou alguém está dando um depoimento, o que cria tensão e melhora ainda mais a atmosfera da narrativa, né? Eu achei muito bem feita também a questão da caracterização, né? As vestimentas, os carros, os lugares, a cidadezinha pequena dos Estados Unidos. Então, é um filme extremamente competente, apesar de ser uma produção tão indie, né? Tão, assim, outsider.
Eu falei pra vocês, por exemplo, da fotografia. Cara, que fotografia sensacional. Ela tem vários planos longos, vários planos de sequência. E não são coisas paradas, são diálogos, né? Diálogos rápidos, né? A Faye e o Everett, ambos, e isso eu gosto muito de ser algo que está na narrativa, né? Ambos têm ali aquelas aspirações meio de jornalista, de ela por ser telefonista, ele por ser radialista, então eles usam essas duas características dos personagens para eles serem pessoas sagazes e rápidas, e as conversas são sempre muito rápidas, e é um jogo de troca muito legal, isso feito em tomadas longuíssimas, em planos sequências, o que gera uma dificuldade a mais, né? Porque se você tem um erro, você tem que refazer aquela cena inteira de novo. Tanto na parte técnica quanto na execução da narrativa, é brilhante. É incrível que um filme tão pequeno, né, e sem nenhum nome conhecido envolvido no projeto, saia tão bem executado. Eu fiquei realmente muito, muito feliz. Assim, você não vai esperando como se você fosse ver uma masterpiece. Apesar de que ele na verdade. Ele é uma obra-prima, ele é muito bem executado em cada um dos seus aspectos. Mas é um filme muito simples, é uma narrativa gostosa de assistir, dá aquela sensação de sessão da tarde cinema em casa de novo, sabe? Aqueles filmes que a gente assistia, só que feito com esmero e com um primor no que diz respeito à cinematografia e à técnica, que fazia muito tempo que eu não via. É provavelmente um dos melhores filmes do ano, apesar da sua simplicidade. Eu adoro essas coisas, eu sou escritor e sou contista, e o conto, né, me lembra muito um conto muito bem escrito esse filme, né, e é muito gostoso você ler essas narrativas que você mergulha nelas e ela deixa uma impressão, uma marca em você. Foi, tipo, pra mim uma alegria, porque uma das últimas críticas, se vocês olharem aí no canal, foi daquele filme Os Últimos Dias de Crime na América, né? Last Day of Crime in America, e é um filme terrível, com o dobro de tempo dessa narrativa, e não tem uma unha de qualidade que esse filme tem. Então, tipo, se você ainda não viu, vá lá, mergulhe, experimente, porque vai dar uma sensação de nostalgia e felicidade ao mesmo tempo, para quem gosta de uma boa ficção científica e tem aquela saudadezinha dos tempos do Spielberg dirigindo esses filmes que tem jovens e crianças. A gente se vê numa próxima e tchau.